Ver se tem mais gente aqui para entrar. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem, Adilson? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, tá bom, então. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, professora, boa noite, tudo bem? Então, tá bom. Esperar o povo terminar de entrar aqui e a gente já começa. Essa semana também já começa a aula do 10º e do primeiro semestre. Adivinha que disciplina que eu vou lecionar para eles? Ética. A Tenho mesma aula. que nós fizemos. Isso. Eu começo quinta-feira a dar aula para eles de ética. Eles também já foram meus alunos no primeiro semestre, os do 10º. No primeiro não, no segundo semestre. Eu dei história para eles no segundo semestre. E agora eles vão ter comigo no 10º ética. Legal, muito bom. Oi, Rodrigo, boa noite. Bom, vamos lá então, enquanto o restante Professora, do... tá saindo o meu áudio aí? Desculpa. Tá sim, Gleidson. Ah, tá, é que eu tô pelo celular hoje, a primeira vez que eu entrei, eu não sabia se tava funcionando, meu notebook tá de rosca. Ah, não, tá funcionando sim. Se precisar, só falar. Boa noite. Ô, professora, do fórum lá, ainda dá para colocar no fórum ainda? Atividade? Que eu não coloquei ainda. Celso, eu acho que fechou no sábado. Eu acho que teus colegas podem confirmar, mas até onde eu sei, estava fechando no sábado, acho que meia-noite, não é isso, gente? Tá, eu vejo com a Irce, já confirma aí, obrigado. Mas tem É. jeito ainda? Então, eu acho que o sistema já fechou, Celso. Não sou eu que fecho, o sistema fecha automático. Então, não sou eu. Se tiver aberto, pode fazer. Então, mas quanto ao prazo, não fica marcado lá no canto, porque sempre quando a gente é para entregar, tem um lugar lá que fica marcada a data para entrega. E no fórum tem a data também, onde que eu vejo? Porque eu não vi. É porque no fórum eu acho que é uma semana só. Até o sábado. Uma semana não, né? É até o sábado, que é quando o sistema vira a semana. É, isso eu não sabia, ok, então. É assim desde o semestre passado, Celso. Desde o semestre passado já funcionava assim. Mas nunca me apeguei a isso, mas tá bom. Obrigado. Eu vou Por dar um jeito. nada. Tá bom, então. Oi, Priscila, boa noite. Vamos lá, então, meus queridos. Semana passada, então, a gente começou ali a fazer a diferenciação entre direito difuso, direito coletivo e homogêneo individual. Eu vou colocar aqui o começo dos slides para a gente dar uma relembrada no que a gente já tinha visto, e daí depois eu continuo, tá? O material já está lá no AVA, o slide também, então, se vocês quiserem esse slide, vai estar lá. Oh, meu Deus. Professora, Oi. eu já tinha ouvido vocês falarem, mas lendo as outras matérias, a tua matéria com a matéria do professor Heitor, com a do professor Henrique, elas, na verdade, elas difundem, né? Elas são meio que uma ramificação uma da outra, porque várias perguntas ou algumas coisas que a gente leu de alguns textos falam sempre de difusos e alguma coisa nesse sentido. Falam, hoje eu até vou colocar aqui para vocês um artigo do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que é o Henrique que dá, não é? O Henrique que dá É, consumidor para vocês. Então, é bem ligado ao direito do consumidor, é bem ligado ali a parte que o Heitor vai dar também de teoria geral do processo, e também bem ligado à constitucional. complicadinho com as matérias, né? É processo, vocês vão ter que aprender, não tem jeito, né? Porque sem processo civil vocês não vão conseguir fazer nada. Não tem direito do trabalho, não tem direito penal, não tem direito civil, não tem direito tributário, não tem direito administrativo, não tem nada. O Código de Processo Civil é a base para tudo. Então, ali com o Heitor, vocês vão ter que aprender. O direito do consumidor é mais uma área que você tem que escolher, né?
Mas direito constitucional e processo civil, vocês vão utilizar em todas as áreas que vocês forem trabalhar. Independente da área que vocês forem trabalhar, vocês têm que saber e saber bem processo civil e constitucional. Sem essas duas, vocês não conseguem trabalhar no mercado, entendeu? Não consegue peticionar, não vai conseguir, vai ter dificuldade para passar na prova da OAB. Então, processo civil e constitucional tem que saber bem, bem. E o processo civil depois ele fica mais fácil. Ali, quando vocês começarem a ver recursos, outras coisas ali. A teoria ali, a parte geral que vocês estão vendo agora, ela é um pouco mais complexa. Eu acho que porque vocês não veem, assim, não tem problema, sabe? Não tem exemplos, causas, é muita teoria. E mas não vem na sequência, né? Mas se não fizer isso, não tem como. Ai, meu Deus. Peraí, tem gente querendo entrar. Então, é bem necessário isso. Deixa eu voltar lá para os slides. Aqui. Tá dando para ver, né? Tá aparecendo aí os slides para vocês, né? Tá sim. Então tá, então semana passada, a gente tinha começado a falar aqui dos direitos fundamentais, retrasada, né? Falamos aqui das ações, né, da teoria geral, da lei que regula essa ação popular, essa daqui foi na retrasada, na verdade, né? Do titular de direitos. Deixa eu abrir o outro slide aqui, que não era este. Oh my gosh, é esse aqui. Esse aqui. Então, vamos lá. Daí, então, semana passada, né, que daí a gente começou a falar da classificação. E daí, antes da gente falar da classificação, desses direitos, né, eu expliquei para vocês que a gente tem um gênero, e dentro desse gênero, ele é subdividido. Então, a gente tem o direito difuso lato sensu, que é subdividido em direito difuso, direito coletivo estrito sensu e direito individual homogêneo, tá? Então, a gente tem um gênero, que é o difuso lato sensu, e dentro dele a gente tem mais 3 espécies, tá? Que é o direito difuso, o direito coletivo estrito sensu e o direito individual homogêneo. Falamos disso, daí nós fomos ver as características de cada um deles, né? A gente viu ali a característica dos 3. Então, dos direitos individuais homogêneos, eu pedi até para vocês fazerem uma tabelinha, lembra? Fazer uma tabelinha para colocar um do lado do outro. Vocês estão lembrados? Sim. Que eu pedi para vocês? Sim, professora. Alguém conseguiu fazer? Eu fiz, professor. Fez? Ficou mais fácil de entender? Ficou bem mais prático agora. Então, porque daí se você coloca um do lado do outro, aí você consegue ver a diferença de cada um. É porque aqui no slide, né, vai passando cada um. Então, se vocês fizerem isso, colocar um ali do ladinho do outro, vocês vão conseguir ver direitinho a diferença entre cada um. E lembra que eu falei que essa diferença é importante vocês saberem, por quê? Porque na prova da OAB, quando eles forem cobrar de vocês, eles não vão vir perguntar o que é direito coletivo estrito sensu, o que é direito difuso lato sensu, o que é direito homogêneo, eles não vão vir perguntar isso, eles vão te dar uma situação, e daí dentro daquela situação você vai ter que falar que direito que é, que direito difuso que é aquele lá,
tá? Então, por isso que vocês têm que saber o que é cada um, porque dentro do problema, vocês vão ter que ali analisar quais são as características que aquele problema está te dando, tá? Então, por isso que vocês têm que estar sabendo. Então, vamos lá ver primeiro, relembrar, né, a dos direitos individuais homogêneos. Primeira característica, divisibilidade do objeto. Esse aqui é o único que vai ter essa divisibilidade de objeto, tá? O único que tem divisibilidade de objeto é o homogêneo. Origem comum. Esse aqui, a origem comum dele pode ser de duas formas, ou de uma situação fática, ou de uma situação jurídica em comum. Determinabilidade dos titulares, tá? Então, consigo determinar quem são os titulares. E recomendabilidade de tratamento em conjunto. Então, acontece alguma coisa e o recomendável é que seja feito uma ação ali para todas aquelas pessoas, mesmo que cada um eu consiga ali determinar quem são aquelas pessoas, que eu consiga dividir o objeto, tá? Todas aquelas pessoas que estão passando por aquela situação fática ou por aquela situação jurídica comum. Então, esse aqui é o individual homogêneo. Então, ele poderia ser uma ação individual comum? Poderia, mas recomenda-se que ela seja revista de forma conjunta. Quando eu estou colocando aqui o slide, aparece eu aí também para vocês na tela ou não? Só o slide? Aparece também, sim, professor. Aparece? Ah, então tá, porque senão às vezes eu fico achando que eu estou falando só para mim. Mas tá bom. Então, o que acontece aqui? Eu falei para vocês, acho que na semana passada, lembra do do FGTS, que várias pessoas entraram com ações para discutir o índice de correção do dinheiro que ficava lá depositado no FGTS? Vocês estão lembrados? Eu falei desse exemplo aqui para vocês? Sim. Então, várias pessoas entraram com essa ação para discutir esse índice que estava sendo corrigido, o dinheiro que estava no FGTS. Então, aqui nesse caso, eles tinham uma situação jurídica, né, comum, porque eles estavam ali discutindo um índice imposto por lei. Então, eles tinham uma situação comum ali. Poderia entrar com ação individual? Poderia, no entanto, que eles entraram. Mas, naquele caso, recomendava-se o quê? Uma ação coletiva, né? Uma ação com todos. Isso não aconteceu, né? Cada um entrou com a sua ação. O que aconteceu? Quando o primeiro processo chegou no STF para ser julgado, que ele passou pelo tribunal e tudo mais, passou pela vara, depois foi para o tribunal, a hora que ele chegou no STF, o STF falou assim, não, nós vamos decidir isso. Então, enquanto a gente decide, eu quero que todos os processos que estão julgando isso fiquem sobrestados, que é parado, tá? Sobrestado, toda vez que vocês ouvirem esse termo, é porque ficou parado. Então, ele sobrestou todos os processos até ele decidir, tá? Então, poderia-se ter realizado um processo só, em comum para todos? Poderia, mas nesse caso, cada um entrou com a sua ação individual. E daí, quando chegou lá, o STF falou, não, vai todo mundo esperar, e a hora que eu decidir, daí eu vou decidir e vou mandar essa decisão para todo mundo, e daí vai valer para todas as ações, tá? Então, o homogêneo é isso. Aí vira uma jurisprudência. Isso, vira uma súmula vinculante daí, quando é decisão do STF. Quando é esse tipo de decisão do STF, vira uma súmula vinculante, que é a decisão que tem poder de lei. Professora, uma pergunta. Assim, o Brasil é enorme, tem vários julgamentos e tal. Quando sai um parecer do Supremo Tribunal Federal, os juízes, então, é que tem que ficar atentos. Como é que eles vão ler, saber que o que eles estão
assistindo, é similar à fala do STF lá. São muitos processos. Ou Na eles têm pessoas que verdade, os auxiliam? não, o que que acontece? Na verdade, você, né, você advogado, como parte interessada, você que tem que colocar no seu processo. Olha, excelência, nesse caso aqui, o tribunal já sumulou que é para ser feito isso. E a empresa, ou sei lá quem, né, a outra parte não está cumprindo. Então, eu venho a juízo buscar que que o senhor decida conforme o tribunal decidiu. Então, normalmente, quem informa é a parte, mas os juízes, eles também, não só o juiz, a gente, advogado, a gente tem acesso às decisões. Então, o que que acontece? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui para eu voltar a olhar para o rosto de vocês. Então, o que que acontece? Toda vez que a gente vai entrar com uma ação, Ayrson, a gente busca para pôr na nossa petição inicial, ou quando a gente vai fazer a defesa do nosso cliente, eu, por exemplo, eu busco decisão no Tribunal de Justiça, eu não faço recurso para os meus clientes para STJ e STF, tá? Mas eu advogo para empresas que fazem, a Oi, a Caixa Econômica Federal, né, que eu advogo para eles, eles vão até essa instância. Então, normalmente, quando eles vão fazer a defesa, né, eles colocam já a súmula que o STF decidiu, julgado de outros tribunais, até orientação, por exemplo, de um tribunal de fora do país. A pessoa coloca o que ela achar que, entendeu, que convém para ela naquele caso. Então, as partes, elas têm que estar atentas a isso. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, tanto da petição inicial quanto da contestação, a gente já tem que colocar ali. Não adianta a gente só colocar, tipo, o código, né? Só o artigo de lei. Lógico que isso ajuda, mas também colocar o entendimento do Tribunal de Justiça, do STJ, do STF. Então, o que que eu faço? Eu, normalmente, quando eu vou entrar com uma ação, eu vou lá no site do TJ e coloco lá, tem um lugar lá que tem todas as súmulas ou todos os enunciados sobre aquela matéria. Então, eu coloco lá, por exemplo, dano moral, entendeu? Aí eu escrevo lá e aparece os enunciados, os acórdãos, e daí eu junto aquilo lá no processo, na minha petição inicial ou na minha contestação. Se eu sei que tem, se, por exemplo, o enunciado ou acórdão faz menção a alguma decisão do STJ e do STF, eu também pego essa decisão de lá, entendeu? Ou eu posso entrar direto no STF ou no STJ e também pegar uma decisão de lá, já direto. Já aconteceu de eu pegar orientação direto deles lá, súmula vinculante, entendeu? Então, pode acontecer. Jéssica, ok, acho que quem estava pedindo para entrar, eu já liberei, né? Acho que não, para mim não está... Acho que sim, professor, era o Alex. Ah, então tá bom, então obrigada. Conseguiu entender, Ayrson? Todo Sim, mundo professor, entendeu? entendi, sim. Entenderam? Entendi. Então é Obrigado. isso. Então, toda vez que a gente vai fazer, a gente tem que dar uma estudada e pegar essas coisas. Tem coisa, por exemplo, quando meus clientes pedem aí dano moral de inscrição indevida, alguma coisa, eu já tenho ali separado, né, as decisões que eu vou juntar naquela petição inicial. Esses tempos atrás, eu entrei com uma ação de uma pessoa que caiu numa calçada e daí quebrou o tornozelo, quebrou mesmo, sabe? Teve que parar de trabalhar, ficou afastada, teve que receber auxílio-doença, tudo. E daí, quando eu fui entrar com essa ação, daí eu fui buscar julgado, eu achei julgado até no STJ. A responsabilidade da calçada, no caso, é da prefeitura. No caso dessa calçada aí, a prefeitura tem obrigação de fiscalizar. O que aconteceu com essa minha cliente? Ela caiu porque a raiz da árvore cresce, né, gente, e estoura a calçada. E a gente não pode podar a árvore, né? A gente não pode tirar a árvore. A gente sabe que a pena é mais grave do que se você matar uma pessoa, né? Porque você ainda tem o réu primário. O da árvore você nem tem réu primário. A multa é altíssima e tem pena de prisão.
Então, o que que aconteceu? A dona da casa, ela já tinha pedido de poda e retirada daquela árvore, porque a árvore tinha estourado toda a calçada. Então, ela não tinha como arrumar a calçada, porque a prefeitura não estava fazendo o serviço dela. Então, aí a gente entrou com uma ação contra a prefeitura, porque a prefeitura que é responsável pelos passeios públicos, não responsável em fazer, né? Mas verificar se eles estão de forma correta, né? A minha aqui mesmo, a minha calçada é toda estourada por causa de uma árvore. O agrônomo da prefeitura já veio aqui e falou: não, a gente não pode mandar tirar, porque é uma árvore saudável, porque se a prefeitura tira, o IBAMA multa a prefeitura. Então, tem essa também. Então, daí eu busquei julgados desse caso e coloquei no processo. E ganhei. Ganhei em primeira instância e a prefeitura nem recorreu. Por quê? Porque já tinham julgado no caso do STJ. Entendeu? Então, eles nem recorreram, porque como aquilo lá já estava dado como certo, se ele recorresse, ele só ia ter que gastar mais, entendeu? E daí eu consegui receber. O valor é compensador, nesse caso em particular, uma ação só? Olha, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi na faixa de uns 5 mil reais. É de 3 a 5 mil aí, depende do dano, né, que a pessoa teve também, físico, né? Aí fora gasto, se você teve gasto com medicamento, hospital e tudo mais, né? Essa minha cliente, no caso, ela foi tudo pelo SUS, né? Só os medicamentos daí que a gente juntou nota da farmácia, que daí a prefeitura também foi condenada a pagar. Ok, professora, obrigado, viu? Por nada, por nada. Professora, Hum, boa noite. boa Tem noite, Angry. um site, é Melk. Ah, é o Eu meu, tô que no, aqui aparece Angry. que eu tô no celular da minha esposa. Não, é que no site do STF tem uma aba lá que você pode pesquisar, né, a partir da jurisprudência, tudo aquilo que eles estão atualizando, né? O meu Pode. advogado que me deu esse toque ano passado, quando eu comecei a trabalhar no escritório, e aí ele falou, olha, você quer ir acompanhando as decisões mais recentes, aí você vai lá, entra no site do STF, tem uma aba jurisprudência, fica até uma dica para a turma aí, né? Porque daí eles tem tudo lá, né? Qualquer pesquisa que você for fazer de todas as áreas do direito vai estar lá, bastante coisa atualizada que eles estão tomando as decisões. É bem isso, lá tem sim, tem em todos, STF, STJ, Tribunal de Justiça, todos os tribunais de justiça de qualquer estado, todos têm. É Justiça do Trabalho, é Justiça Federal, todos têm. Então, você pode procurar em qualquer tribunal que você vai achar. Beleza? Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Então, ok aqui, né, com o nosso direito individual homogêneo. O próximo que a gente viu foi o coletivo estrito sensu. Dificilmente vocês vão ouvir falar estrito sensu, tá? Dificilmente. Vai ser mais direito coletivo, tá? É mais comum. Até na doutrina, vocês forem pegar, provavelmente só ali nas primeiras vezes que os autores vão estar falando coletivo estrito sensu. Mas depois eles vão estar só tratando como coletivo, tá? E não tem problema nenhum. Então, esse aqui, quais são as 3 características dele? Indivisibilidade do objeto, então aqui a gente já não consegue mais dividir o objeto. Relação jurídica em comum, então aqui só a relação jurídica que é em comum. Lembra que no anterior eu tinha a divisibilidade do objeto, lá eu conseguia dividir o objeto, e lá poderia ser por relação jurídica ou relação fática, né? Aqui é só relação jurídica. E aqui eu também consigo determinar os titulares desse direito, tá? Então, aqui eu tenho 3 características. Vamos para o próximo. Agora, os direitos difuso. Ô, professor, essa relação jurídica em comum aí, como que é a base, como que ela se baseia? Por exemplo, quando todo mundo, que nem no caso do FGTS que eu estava falando para vocês, todo mundo
estava tendo o FGTS corrigido pelo mesmo índice. Por quê? Porque tinha uma lei que falava qual que era o índice que tinha que ser corrigido. Então, quando fala problema jurídico, normalmente está ligado ou à decisão judicial ou à lei. Então, quando a gente está interligado aqui, tem uma relação jurídica comum, é porque, por exemplo, todas as pessoas casadas, porque todas essas pessoas casadas, elas têm uma relação jurídica, né? Todas as pessoas que fazem depósito de FGTS, todo mundo aqui tem uma relação, que faz depósito de FGTS, tem uma relação jurídica em comum. Todo mundo que, por exemplo, todo mundo que usa carro com gasolina, né? Que agora a gente está tendo esse aumento. Todo mundo vai ter essa relação jurídica ali com a questão do combustível, né? Da questão do imposto e tudo mais. Então, tem que ser uma relação jurídica em comum. Então, ou ela vem de lei, né? Uma determinação de lei, ou por conta de alguma decisão judicial que te colocou ali numa relação jurídica igual todos os outros, né? Todos os outros titulares. Conseguiu entender? Entendi. É uma coisa que é para todos. Todos tipo, que estão naquela, todos que estão naquela relação jurídica comum. Na mesma situação, né? Entendi. Isso. Então, por exemplo, o juiz deu uma sentença determinando que todas as pessoas daquela rua têm que sair daquela rua porque vai ser feita alguma coisa da prefeitura ali. Então, eles estão numa relação jurídica comum. Eles têm uma relação jurídica comum. Tá? Então, ali teve uma decisão judicial que determinou, vai ter que todo mundo sair daquelas casas porque vai construir um ginásio de esporte ali, vai construir um hospital ali. Então, todo mundo vai ter que sair. Tá? Então, eles têm uma relação jurídica em comum. Então, todo mundo ali faz parte de um processo, né, de desapropriação, por exemplo. Tá? E o próximo, que é o direito difuso, as pessoas têm uma relação de fato comum, tá? Então, aqui a gente não consegue mais dividir o objeto é indivisível, tem uma situação de fato comum, e eu não consigo determinar os titulares. Igual, por exemplo, eu já citei aqui para vocês o exemplo da garrafa de óleo. Então, a fábrica diminuiu, o óleo vinha, por exemplo, 1 litro na garrafa de óleo. Aí ele mudou para 800 ml e não colocou um aviso na embalagem que estava diminuindo. Então, ali a gente tem uma divisibilidade do objeto? Consigo dividir aquilo? Não tem como eu dividir, né? É um problema geral, né? Para todo mundo que consome óleo. É uma situação jurídica comum? Não, é uma situação de um fato em comum, porque todo mundo ali está passando por aquilo, né? Aconteceu o fato, ainda não aconteceu uma relação jurídica, né? A gente não tem um contrato, né? Não tem uma decisão judicial, não tem uma lei ali falando disso. E eu consigo determinar quem são os titulares desse direito? Eu consigo determinar todo mundo que faz uso de garrafa de óleo? Não, eu não consigo. Então, a minha ação é uma ação baseada em quê? Direitos difusos, tá? O que eu fico aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, é o difuso com o coletivo, tá? Esse aqui com esse aqui. As duas principais diferenças vão estar aqui, ó. Primeira, aqui, ó, determinabilidade dos titulares. Aqui, indeterminabilidade dos titulares. Aqui, o que ocorre? Situação de fato em comum. E aqui, relação jurídica em comum, tá? E nesse aqui, não consigo dividir o objeto, e nesse aqui também eu não consigo dividir o objeto. Professora, essa situação de fato em comum aí, só para me deixar escrito aqui, dessa relação jurídica, a situação de fato, peraí, deixa eu só recapitular aqui, ok? É quando todo mundo recebe as mesmas decisões, ok? E essa situação de fato em comum,
É a mesma ação que foi para todo mundo? É uma ação para todo mundo. A ação difusa, ela é uma ação coletiva, só que eu não consigo determinar ali quem são as pessoas atingidas com aquele fato, né? E também não consigo dividir o objeto. A situação de fato, eu não tenho uma relação jurídica, eu não tenho um contrato, eu não tenho uma decisão judicial, tá? Então, por isso que é relação jurídica. Aqui é uma situação de fato em comum, que todo mundo vai lá e compra óleo. A relação jurídica, não. Eu tenho que ter um contrato, ou eu tenho que ter tido uma decisão judicial, né, alguma relação jurídica estabelecendo que aquilo é uma relação jurídica. Então, essa relação jurídica, ou ela vai vir por determinação judicial, ou ela vai vir por determinação legal, por lei. No difuso, essa invisibilidade do objeto é que essa ação ela não pode ser dividida, ela só pode ser feita em conjunto. Só. Ok. Então, professora, só para entender melhor ali, no direito difuso seria uma situação eventual, né? Ao passo que no outro seria mais um fato em si, não é isso? Não, no direito difuso é um fato que pode acontecer com qualquer um, e a gente às vezes nem toma conta, porque quem vai entrar com esse tipo de ação pode ser uma associação, pode ser o Ministério Público, tá? Já no direito coletivo, a gente tem uma relação jurídica em comum. Então, as pessoas, elas têm, foi determinado por lei, né? Foi determinado em sentença judicial. Então, tem alguma coisa ali relacionado com lei, com justiça, né? Quando eu falo em relação jurídica, é isso. Então, ou eu tenho um contrato, alguma relação jurídica, essas pessoas vão ter que ter. Ou por decisão legal, porque o juiz determinou que todos aqueles titulares têm que cumprir aquilo, ou porque a lei determina que eles cumpram aquilo. Ok. Então, vimos aqui os três. Ó, se vocês ainda tiverem confusos, façam isso que eu falei para vocês, tá? Coloquem um do ladinho do outro e faz uma tabelinha com os três, um do lado do outro, que daí vocês vão conseguir, deita uma folha de caderno e faz dessa forma, coloca as características ali, uma do lado da outra, que vocês vão conseguir distinguir. Você falou que você tinha um modelo de tabela aí, você não achou ela? Que você tinha feito? Então, eu acho que estava aqui, aqui, ó. Só que essa daqui, ela não tá igualzinho àquela lá. Igual tá ali nas características. Tá dizendo a mesma coisa, entendeu? Mas não tá com as mesmas palavras. Aqui, na verdade, tá acho que um pouco mais complexo. Ó, se vocês verem ali, então, direito difuso, objeto indivisível. Direito coletivo, objeto indivisível. Direito individual homogêneo, objeto divisível, tá? Direito difuso, titulares agregados por circunstâncias de fato, então, relação de fato. Coletivo, titulares agregados por relação jurídica entre si ou com a parte contrária. Então, jurídica, relação jurídica. Individuais homogêneos têm uma situação de fato ou de direito. Então, eles têm uma relação jurídica ou uma situação de fato que liga eles naquela ação. Direito difuso, indivisibilidade absoluta dos titulares. Então, não consigo falar quem são os titulares dos direitos difusos. Direito coletivo, determinabilidade dos titulares, tá? Então, eles colocam, vai ter autor que vai colocar indeterminabilidade relativa, tá? Que não é absoluta, que eu até consigo determinar aqueles titulares. Até consigo. Não quer dizer que sempre eu vou conseguir. Já nos individuais homogêneos, eu sempre vou ter os titulares determinados.
tá? E aqui no individuais homogêneos, recomenda-se o tratamento em conjunto, tá? Essa quarta característica aqui dos individuais homogêneos é uma característica apontada pela doutrina e pelos tribunais, pela jurisprudência, tá? Eles entendem que o ideal nesses casos, né, quando se tem um problema que se caracteriza individual homogêneo, que se entre com uma ação para todos, né, que atinja todos aqueles titulares daquele direito. Então, essa tabela aqui, ela vai estar falando. Tá um pouco diferente a linguagem, mas ela vai estar dizendo a mesma coisa. Conseguiram visualizar aqui com essa tabela? Eu achei que é uma boa tabela. Depois eu vou rever lá no AVA, né, para poder pegar bem. Então tá, ela tá lá no AVA, esses slides estão lá no AVA, tá? Estão na da aula passada e no dessa aula também. Deixa eu voltar aqui um pouco. Agora eu quero falar para vocês quem são os legitimados, tá? Pessoal, legitimados é quem pode entrar com ação, tá? Em todas as áreas que vocês forem ver, direito civil, direito do trabalho, direito penal, direito tributário, qualquer tipo de direito, direito do consumidor, qualquer um. Sempre que falar legitimado, é quem pode entrar com a ação, quem está legitimado a entrar com aquela ação, tá? Então, sempre que vocês ouvirem a falar, quem é o legitimado dessa ação? Tá? Então, é quem que pode entrar com essa ação. No caso, nesses 3 tipos de ação aqui, difusa, coletiva e individual homogêneo, o artigo 82 do Código do Consumidor, ele determina quem são esses legitimados, tá? Então, tá ali no artigo 82 do CDC. Para os fins do artigo 81, que está falando de direito difuso, coletivo e individual homogêneo, parágrafo único, são legitimados concorrentemente. Gente, concorrentemente é porque, assim, mais de um pode entrar com ação, tá? Então, não é porque um entrou que o outro não pode entrar, tá? Então, aqui, quando ele fala concorrentemente, é porque mais de um pode entrar com a mesma ação, tá? Não tem impedimento. Então, quem que pode entrar com esse tipo de ação? O primeiro, que é o que mais entra com esse tipo de ação, o Ministério Público, tá? Então, o Ministério Público pode entrar, pode ser o Ministério Público do Trabalho, pode ser o Ministério Público do Idoso, pode ser o Ministério Público do Consumidor, pode ser qualquer um dos ministérios públicos, tá? Normalmente, cada um vai estar atuando na sua área. Então, aqui em Maringá, por exemplo, ali no... Sabe o prédio do Fórum, ali na Tiradentes, na frente da Catedral? No fundo, tem um predinho, acho que de 3 ou 4 andares. Aquele prédio é o prédio do Ministério Público aqui de Maringá. Ministério Público estadual, né? Eu estou falando estadual ou da Justiça Comum, porque a gente tem em outros lugares o prédio do Ministério Público Federal, o prédio do Ministério Público do Trabalho, tá? Aquele ali é o da Justiça Comum. Então, ali naquele prédio tem ali. Se vocês forem ali, vocês vão chegar na recepção e você vai falar, eu vim falar com o promotor. Aí eles vão falar assim, qual promotor? Você quer ir na promotoria do idoso? Você quer ir na do consumidor, da mulher, da criança e do adolescente? Normalmente, um promotor, ele atende mais de uma área, tá? Você quer fazer reclamação contra a prefeitura, o prefeito, que daí ele vai te falar em qual ministério ali que você tem que ir, tá? Então, funciona dessa forma. Então, o Ministério Público é o que acaba entrando mais com esse tipo de ação. Depois, também, quem que pode estar entrando com esse tipo de ação? A União, né? Quando a gente fala União, é o governo federal. Os estados, então, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, tá? Os municípios, então, Maringá, Sarandi, Paysandu, Cianorte, Umuarama, tá? E o Distrito Federal, tá? Então, todos esses também são legitimados para entrar com esse tipo de ação.
Inciso 3. As entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Então, qualquer entidade ou órgão da administração pública, tá? Entidade ou órgão, não estou falando de empresa pública, tá? Caixa Econômica Federal, Petrobras, não estou falando desse tipo, tá? É entidade ou órgão, tá? INSS, que mais? Fala aí para mim mais nomes, gente, que só porque eu tenho que falar, eu esqueci. Anatel... Banco Brasil? Não, o Banco do Brasil é empresa. Anatel, Anvisa, tá? Órgãos ou entidades, ok? E não empresa. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista. Então, por isso que ele não entra aqui. PROCON também, né, professor? PROCON é um órgão da administração pública. Tá bom? As autarquias entram também, professora? Eu entendo que a autarquia não entra, porque ela se caracteriza como autarquia, né? Ela não entra professora, nem como entidade, nem como órgão. Mas a autarquia, ela não é indireta? Que é Não. a União, que é a autarquia, fundação pública e Mas etc. o artigo não está falando isso, ó. Não? Não, ó, ele está falando entidades e órgãos. Então, quando você quiser saber, você vai lá e vê o nome direitinho daquilo lá. Se tiver colocando lá como órgão do governo, tá? Não, aí professora, é porque está lá assim, as entidades, os órgãos da administração pública, direta ou indireta. Eu achava que as indiretas era autarquia, sociedade de economia mista, fundação pública e empresa pública. Então não a gente tem essas, é que essas não entram aqui como legitimados. E a questão do INSS? É como se fosse uma outra, ó, a gente tem várias divisões dentro do poder público. A gente tem empresa pública, a gente tem entidade, a gente tem órgão, a gente tem várias divisões. As duas que entram para entrar com esse tipo de ação é entidades e órgãos. Vamos ver aqui, deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar aqui. Para ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui só está aparecendo para mim empresas públicas. Eu vou ver se eu acho depois e mostro para vocês. E procuro para mostrar para vocês numa próxima aula. E daí eu pego os nomes de cada uma, tá? Então, vamos lá, continuando. Outra que pode estar entrando com esse tipo de ação. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear, tá? De assembleia. Então, ela tem que estar um ano ali constituído, mas aqui no parágrafo 1º já vai estar falando disso, tá? O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas no artigo 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, por exemplo, naquele caso lá de Brumadinho. Então, aconteceu aquele problema lá de Brumadinho, aquela catástrofe. Os moradores resolvem constituir uma associação para estar entrando com uma ação. Só que essa associação não vai ter um ano. O juiz pode entender que no caso dessa associação lá de Brumadinho, houve
um manifesto de interesse social evidenciado pela dimensão do que ocorreu, ou por conta da característica do dano, e liberar essa associação para estar sendo legitimada por conta dela ter menos de 1 ano? Pode, tá? Então, pode acontecer de mesmo que uma associação que não tenha 1 ano, ela possa conseguir entrar com uma ação, tá? Então, pode acontecer isso. Tem uma coisa que eu coloquei para vocês, lá no material de vocês. Oi, pode falar. Mas, professor, se está bem explícito aqui que tem que ter 1 ano, está bem explícito aqui que tem que ter pelo menos 1 ano, não seria cabível de contestação posterior? É sim, até porque o juiz pode entender que o que você colocou como manifesto interesse social ou a característica do dano não se caracteriza. Ou o juiz pode dar e a parte contrária, que é aquela parte prejudicada, pode entender que não e recorrer daquilo. Daí o tribunal que vai decidir. Eu faria isso. Entendeu? Então, nesse caso de Brumadinho, por exemplo, eles fizeram uma associação por conta disso. Daí, o juiz entendeu que caracterizava, né, por conta do dano, então ele permitiu que essa associação com menos de 1 ano entrasse com a ação. Aí, por exemplo, é a Vale, né, que é a dona do que ocorreu lá, né? A Vale, sim, na contestação dela, ou quando o juiz dá a decisão, né, falando, ele vai e agrava aquela decisão. Aí vai para um tribunal, no caso, Tribunal de Justiça, para ele estar decidindo. O tribunal mantém a decisão por conta da dimensão e da característica do dano. A Vale, como tem muito dinheiro e quer travar o processo, recorre para o STJE, para o STF. E daí vai ter que esperar eles decidirem. E uma decisão do STF é, no mínimo, 5 anos. Então, pode acontecer isso, tá, Irson? Pode acontecer do juiz dar, e daí a outra parte recorrer, e também pode do juiz não dar e a associação recorrer. E daí o tribunal vir falar, não, eu entendi que tem sim, que ele é legitimado por conta das características do dano. Então, pode aceitar ele como legitimado da ação. É como a gente diz, né, professora? Cada causa é uma causa, cada processo é um processo e cada decisão é única, na verdade, porque vem da interpretação, seja do juiz, em primeira instância, ou do tribunal, enfim. Por isso que nunca pode se contar plenamente, 100% a certeza de um resultado, né? Ele pode ser que seja o que você não teria problema é se fosse uma associação já constituída há pelo menos 1 ano. Aí você poderia entrar com ação. Não quer dizer que a sua causa está ganha, tá? Não quer dizer que porque o Ministério Público, a União, o município, uma entidade ou um órgão entrou, ou a associação entrou com ação, que ela já está ganha. Tá? Só que, se for uma associação constituída há menos de 1 ano, você tem um problema a mais para estar brigando na justiça. Além de já estar brigando por conta daquele problema, né? Que a ação está discutindo, você ainda vai ter que discutir isso. Professora, mas uma associação que pleiteia algo que não foi há menos de 1 ano tem que ser que nem uma coisa muito drástica, um fato muito relevante naquele momento. Claro que se há a oportunidade, na verdade não é oportunidade, há margem para que se conteste, né? Mas é muito específico ali, que salvaguarde que ela tem essas especificações que são muito mínimas, né? São. E daí o que acontece? Se o juiz, por exemplo, entender que ela não é legitimada porque ela não está há 1 ano, ou porque lá no contrato social dessa associação, não é contrato social, nossa, fugiu o nome agora, mas como se fosse o contrato social da associação. Tá. Então,
Isso, na ata dela, não constasse lá os fins institucionais de defesa dos interesses daquelas pessoas que ela está entrando, se também não tiver constando lá, o juiz vai indeferir a petição inicial e vai estar alegando ali que ela não é parte legítima, tá? Então, pode ocorrer isso também. Tô vendo onde que eu coloquei isso aqui no material de vocês. Ai, não, na hora que a gente quer, a gente nunca acha. Ainda deixei a aula tudo grifada, olha, para falar para vocês o que eu queria. Eu não sei aonde que eu coloquei. Mas é isso, tá? Então, se alguém entrar com uma ação e ele não for legitimado, tá? Ministério Público, União, estados, municípios, entidades e órgãos, né? E a associação constituída há pelo menos um ano, e ali na ata dela estiver falando que o fim dela é proteger os interesses e direitos dessas pessoas, então ela pode entrar. Se na ata dela, por exemplo, ela tem mais de um ano, mas nos fins dela não tiver colocado que o interesse dela é defender esses direitos, o juiz vai falar que ela não é parte legítima e vai mandar extinguir o processo sem julgamento de mérito, tá? Então, tem que preencher todos os requisitos. Diga. Só para salientar ali, é estatuto, tá? Ah, estatuto, isso mesmo, estatuto. Estatuto. A ata é o que rege a associação. Isso. Então, gente, o que acontece? Eu vou falar um termo aqui que vocês não precisam se apegar a isso, eu achei aqui no material. Quando o juiz der essa sentença e falar que aquela parte não é legítima, ele vai falar que você não preencheu os requisitos. E ele vai falar da tal da carência de ação, tá? Carência de ação é quando a pessoa que entra com a ação, ela não é legitimada com aquela ação, tá? Ela não é legitimada para entrar com aquela ação. Por exemplo, o meu irmão mora numa casa alugada e ele sofre algum problema lá com a imobiliária ou com o dono da imobiliária. E eu vou e entro com a ação. Eu sou parte nessa relação? Não, o contrato de locação é entre ele e a imobiliária. Eu posso entrar com essa ação? Eu até posso. O que o juiz vai dar no despacho inicial? Que eu não sou parte legítima. Ele vai extinguir o meu processo sem julgamento de mérito, né? Porque ele não vai julgar ali a ação, por conta de carência de ação, tá? Porque eu não sou parte legítima. Conseguiram entender? Professora, ele pode extinguir, mas ele pode arquivar também o processo? Esse processo Quando ele extingue, ele vai para o arquivo. Daí, se você quiser entrar com uma outra ação, por exemplo, no caso do meu irmão, ele quer entrar com a ação, né? A minha ação foi extinta. Daí, o que tem que acontecer? O meu irmão tem que entrar com a ação. No caso aqui da associação, que ela lá no... Fala o nome aí para mim de novo, que já fugiu. No estatuto. Vou até anotar aqui, no estatuto. Por exemplo, no estatuto não estava constando na ata do estatuto lá que ele tinha fins institucionais de defesa dos interesses e direitos protegidos por este código. E daí o processo foi arquivado. O que ele faz? Ele vai lá e muda o estatuto, né? Altera o estatuto, e daí o que ele faz? Entra com a ação. Daí ele pode ser um legitimado? Pode. Daí ele passa a ser um legitimado, tá? Então, só que daí aquele processo ele foi extinto e vai para o arquivo morto. Ele não volta. O que você tem que fazer nesse caso é entrar com uma nova ação. A mesma coisa acontece se a sua associação não tem um ano ainda. Então, o juiz indeferiu, processo é arquivado, você espera completar um ano, e daí você vai e faz o quê? Distribui outra ação. E paga as custas tudo de novo, que o judiciário não é bobo. Diga.
Então, o Pode Rodrigo levantou a mão primeiro, deixa ele falar, depois eu falo. Fala, Rodrigo. Professora, no caso, tipo assim, fica assim arquivado, tipo status arquivados. Aí é nisso que aí você segue o processo? Quando encerra o processo. Tem processos que são arquivados provisoriamente. Por exemplo, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, vou dar um exemplo da Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, não consegue achar bens da empresa para estar pagando o trabalhador. Então, aquele processo fica arquivado lá. E a cada 2 anos, o advogado do trabalhador tem que peticionar naquele processo para ele desarquivar, porque se ele ficar mais de 2 anos arquivado, provisoriamente, aí ele vai para o arquivo definitivo, e daí você não desarquiva mais. A mesma coisa acontece com o cível, tá? Então, por exemplo, surgiu uma prova, por exemplo, do cível, você tem alguém para receber, não acha bens. Aí, depois de passado 1 ano, o processo está lá no arquivo provisório. Aí você peticiona lá para o juiz, informa, olha, eu descobri esses bens e tal, eu queria que fizesse busca, tá? Então, tem que ver que tipo de arquivo se é provisório ou se é definitivo. Normalmente, quando é provisório, vem escrito arquivado provisoriamente. Quando vem só arquivado, é porque já é o arquivo geral, arquivo morto. Professora, exemplo, aí fala assim, tramitou em 132 dias. Aí esse tramitou em 132 dias é o processo? Quantos dias que o processo está tramitando, desde quando ele foi distribuído até a data de hoje. Até aquela data que você olhou, 132 dias. Professor, em processos administrativos se cumpre exigência. Na instância federal também, quando existe algum despacho. Como assim? Não consegui entender. Assim, nos processos em outras áreas do direito, se cumpre alguma exigência na esfera federal, quando o processo é federal? Porque eu sei que no administrativo se cumpre quando... Cumpre, todos têm que cumprir. Todos têm que obedecer, o CPC principalmente. Ah, beleza. Pode falar agora, Ayrson. Chegou a sua vez, meu rei. Chegou a minha vez. É assim, professora, eu creio que não seja o primeiro caso que tenha acontecido, né? Então, se é uma questão, por exemplo, pontual, né? Aconteceu uma tragédia e o código não tá, na verdade, abrangendo essa realidade. Como que faz essa alteração no código do consumidor? Quem que pode inferir nessa mudança, alterar, porque provavelmente vai se repetir outras vezes. Ayrson, pode acontecer de 2 formas, porque assim, o que acontece? A sociedade, vou até parar aqui o compartilhamento, porque já tá, até deu já o tempo quase da aula, vou passar um pouquinho hoje, tá, gente? Então, o que acontece? Pode acontecer da gente não ter uma legislação para aquele assunto, para aquele seu problema, porque o que acontece? A sociedade, ela anda de forma rápida, né? A sociedade muda de forma muito rápida. E o direito, ele vai atrás tentando acompanhar, mas ele não acompanha, né? Ele vai muito mais devagar. E aqui no Brasil, o que acontece? A gente utiliza o sistema positivado. Então, a gente tem que fazer o quê? Aquilo que a lei diz que eu tenho que fazer. O que a lei não me obriga a fazer, eu não tenho que fazer. Com exceção de entes públicos, que eles só podem fazer o que está previsto em lei, tá? Então, o que acontece? Se não tem uma lei para aquilo lá, eu vou entrar com ação, né, e vou falar de coisas parecidas com aquilo lá, porque a pessoa também, ela não pode ser injustiçada só porque não tem a lei. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim que eu sempre uso, vou dar 2 exemplos. O caso, por exemplo, de negócio de internet, de vazar foto, de roubar dados. A gente tinha uma lei que falava disso há 10, 15 anos atrás? A gente não tinha lei que falava disso, né? A gente não tinha essa quantidade de movimentação na internet.
Quando aconteceu aquele caso, lembra da Carolina Dickmann? Que ela acho que mandou o computador para arrumar, e daí ela tinha várias fotos lá, e roubaram, começaram a ameaçar ela e tudo mais. Eu vi. Então, você viu as fotos, né, Adilson? Eu também vi, porque Claro. aquela mulher é linda demais, até no vaso, sentada, aquela mulher é bonita. A Dilson viu as fotos. Eu submeti até levar uns tapas aqui, eu fui levar uns tapas porque não sabe Bem vi, muito bonita. Ah, mas aí não vale, todo mundo viu aí, a gente não viu aí. Você não viu, Ayrton? Então, o que acontece? Não tinha uma lei que criminalizasse aquilo lá, não é? A gente não tinha uma lei que criminalizasse. E, por isso, aquele cara que roubou as fotos dela deixou de ser punido? Não, ele não deixou de ser punido. Então, ali, por conta do processo da Carolina Dickmann, surgiu a lei Carolina Dickmann, que é para esse tipo de crime. Então, você não pode deixar de buscar a justiça porque o teu caso não encaixa perfeitamente. E Ayrton, vou ser bem sincera, na maioria das vezes a gente não encontra um artigo perfeito de lei para encaixar, principalmente no cível, tá? Trabalhista ainda é mais comum, né? Penal ainda é mais comum, mas no cível não. É cada coisa que as pessoas fazem que não tem como. Tem um outro caso, por exemplo, eu acho que eu já até falei aqui para vocês, eu tenho um cliente que ele alugou uma casa e a mãe dele tinha aquelas armações de ferro, sabe, para colocar vaso, gente, e deixou no piso, e aquilo lá soltou ferrugem e manchou alguns pisos no quintal. O proprietário lá, imobiliária, e o proprietário do imóvel, né, mais o proprietário do imóvel, quando eles foram fazer a vistoria para entrega, ele ofereceu para fazer aquela lavagem lá que clareia, sabe, todo o piso, ou ofereceu para trocar todos os pisos daquela área. O proprietário do imóvel não aceitou. Ele queria que trocasse todos os pisos da área térrea, da área externa do imóvel. Todos os pisos. Dava mais de 100 metros quadrados de piso. Sendo que ali era numa lateral, se fosse trocar só ali os da lateral, era 12 metros quadrados. A gente tem uma legislação que fala que ele tem que trocar os pisos de toda a área externa? Não tem. A gente tem uma legislação que fala que ele também não tem que trocar? Não, a gente não tem. A gente não tem legislação nem para um lado e nem para o outro. É por isso que eles vão deixar de buscar a justiça por conta disso? Não, tá? Então, a maioria das vezes, o que ocorre é isso, a gente não tem uma legislação específica. Então, tem que entrar e buscar daí que o tribunal decida naquele caso, tá? Tem um caso que é mais ou menos ao contrário. Vocês estão lembrados do caso do Lula? Quando o Lula foi preso? Que daí estava em vigor aquela decisão, aquela súmula vinculante do STF, falando que o preso é condenado em segunda instância, se essa decisão for unânime, né? Quer dizer, os 3 desembargadores decidiram da mesma forma, ele tem que cumprir o restante, né, dos recursos privado de liberdade. Vocês estão lembrados disso? Foi parar 2 vezes no STF. O que acontece? Nesse caso, a gente tem um artigo de lei, um artigo constitucional, falando que a pessoa não precisa aguardar presa enquanto ela estiver recorrendo. Quer dizer, quem tem dinheiro para chegar no STF e STJ, né, gente? Porque isso não é para qualquer um. Então, no caso do Lula, tinha um artigo na Constituição, mas tinha um julgado do STF. Quando o STF julgou, que ele julgou dessa forma, ele julgou um caso específico, que era de um traficante, estuprador, que tinha matado não sei quantas pessoas, era réu confesso, então o STF decidiu naquele caso. Só que como ele decidiu por súmula vinculante, aquilo lá vigorou para todos. Não interessava que tipo de crime que você tinha cometido. Então, aquilo lá serviria para quem também? Para o Lula. Então, quando o Lula recorreu, já tinha uma decisão do STF.
o que o STF deveria ter feito? Quando ele fez aquela súmula vinculante lá, alterando um artigo da Constituição Federal, ele tinha que ter pedido para fazer o quê? Um projeto de lei para alterar a Constituição Federal. Ele fez isso? Ele não fez. Ele não fez. Então, continuamos com o artigo de lei vigente e continuamos com a súmula do STF vigente. Então, a gente acontece das duas formas, tá, Irson? Acontece da gente não ter legislação e acontece da gente ter legislação e o Supremo decidir de forma contrária. Esse é o Brasil que a gente tem para hoje. Não tinha porque não sabia que o Lula ia cair. Entendi, professor. Você conseguiu entender, Ayrson? Ok, entendi sim. Obrigado. Entendeu? Então tem de tudo quanto é jeito. O que você quer falar, Adilson? Não, eles tinham decidido, porque eles não sabiam que o Lula ia cair, eles achou que ia ser... Não, eu acho que na época isso foi em 2014, o Lula foi pessoal. preso em 2016, Tô provavelmente não. Priscila, pode falar. Deixa eu ir. Priscila, você levantou a mão, você quer perguntar alguma coisa? No caso aí, quando a gente entra em primeira instância e a gente perde, se a gente quiser voltar em segunda instância, entrar e recorrer de novo, você tem que depositar o valor em juízo? Depende do tipo de processo. Que processo está falando? Civil, trabalhista? Quando é no caso em civil. Então, depende se você, por exemplo, tem justiça gratuita. Se você tiver justiça gratuita, você não tem que pagar nada. Se você não tiver, você vai ter que pagar. Ah, entendi. E se não for processo de execução? Porque execução, na verdade, para se defender, você já tem que depositar. Ah, tá. Ela fez a pergunta que eu queria perguntar, professor. Numa situação dessa, vamos supor assim, quando a senhora falou que realmente é caro, é absurdo. É mais fácil tratar de mais 5 famílias do que desse tribunal aí, tá doido. Eu tô com uma causa, eles me mandam até, eles vão no correio da esquina e me mandam boleto para pagar, que eu não aguento mais falar com a advogada. Mas o seguinte, vamos supor, eu tô fazendo tudo particular, tô pagando tudo, né? Esse processo que eu movi. Lá na frente, se essa pessoa for executada, gasto com advogado, esses gastos todos que eu gastei, ela tem por obrigação de pagar ou não? E outro vai depender do que o juiz vai decidir. Tá bom. Então isso depende do juiz, fica a mercê dele. Okay. Outra coisa, eu tô com um julgado aqui, vamos supor, eu tô com aqui uma quantia alta em cheques para receber. E tem cheque que vai fazer até já quase 2 anos, e eu nem quis protestar e deixei para lá. Mas vamos se dizer que o senhor não estranha, não, que o Adilson ele costuma já aproveitar e fazer algumas sessões. Não é consulta, não. Eu tenho advogada. Que ela... É só para me esclarecer uma pergunta que me surgiu, até para me falar com a advogada. Daqui 2 anos, ele vai ver. Aí, vamos supor assim, ele não tem nada no nome. Aí, vamos supor, o pai recebe uma herança e vai para ele por, sei lá, por ironia do destino, e eu não contesto esses 2 anos aí. Arquiva esse caso, ou eu tenho que ficar de 2 em 2 anos, até achar alguma coisa no nome dele, e quando achar, qual é esse tempo limite? 20 anos, 30 anos, ou como que funciona isso? Na verdade, vai depender de quanto tempo você vai demorar para achar. E vai depender do tipo de processo que é. Tem processo que é a cada 1 ano, tem processo que é a cada 2 anos, que é o prazo maior. Então, sempre você vai ter que estar desarquivando o processo. E se tiver custos, toda vez que você desarquiva, você vai pagar custos naquele processo para desarquivar, para mandar procurar bens. Nem que fazer, por exemplo, uma busca no Bacen Jude. Resumindo, eu vou te falar para você, se tiver que pagar, que nem eu tô pagando, é coisa de 1 milhão para cima, entendeu? Eu já desanimei, porque pelo amor de Deus, custa muito caro. Custa muito caro. Eu falei, não compensa. E esse negócio de, você vai ficar livre daqui tantos anos, caduca e tal, o povo já acostumou e acaba, como te onera muito, você realmente acha que não vale a pena.
É bem isso. Infelizmente, é bem isso. Oi, Estelionato, ele vai da esfera civil ou criminal? criminal. Criminal. Ah, Criminal. Criminal. Meus amores, já 20 para as 9. Nem consegui terminar os slides nessa aula, mas semana que vem eu termino. Ficou só faltando ali um slide. Semana que vem eu termino, mas eu já vou deixar outro slide lá, o da aula 3, tá? Aí semana que vem, então, a gente se encontra aqui nesse mesmo bate-horário. Beleza? Ok, professor. tem atividades? Beleza, professora. Tem atividade As lá. atividades eu já vi lá no AVA já. Tem lá, hein? Não deixem de fazer. Aí sim, pô. Boa Boa noite a todos. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a Tchau, boa todos. noite, professora. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau. Vou começar a cobrar, Jéssica. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa Faça noite. isso. Tchau, Jéssica. Tchau, Alex. Tchau, tchau.